Capítulo 5. A riqueza da vida simples. Extremos. A vida em favelas ou comunidades tem suas limitações e dificuldades. A maior parte decorrente da desatenção do poder público. Há sofrimento e violência, mas também há identidade e acolhimento. A geração nascida em favela, justamente em que passou a chamá-las de comunidades, orgulha-se e identifica-se com o seu berço, com sua identidade cultural e com o potencial de transformação desses lugares. Para essas pessoas, o devido cuidado com o planejamento pode proporcionar uma vida tão ou mais digna do que aquela que se leva dentro dos muros de um condomínio de luxo. Ao me referir a esse estilo de vida, portanto, não o faço de forma a rotular uma favela como um estilo de vida pobre. Pesa a favor desse argumento o fato de que, em muitas das grandes cidades brasileiras, o aluguel de um barraco numa comunidade chega a custar mais do que o aluguel de uma casinha de 2 quartos em uma cidade pequena. Porém, o ambiente eventualmente tenso leva muitos de seus moradores a sonhar com uma vida mais tranquila, longe da violência, da falta de saneamento, da dificuldade para chegar ao trabalho. Sonhos viram planos, que se concretizam quando são devidamente organizados. Ao planejar uma nova vida, o cenário deixa de ser, por exemplo, como organizar a renda familiar de 2.000 vivendo na comunidade, e passa a ser como viver bem ganhando 2.000. Pondere suas habilidades e aonde elas podem ser desempenhadas. Já pensou em prestar um concurso público em um estado com menor demanda? Candidatar-se a vagas em outra cidade? Buscar emprego onde há boa oferta de cursos noturnos profissionalizantes? Dependendo do destino escolhido, sua opção pode ser trocar uma casa simples, insegura e cara na cidade por uma casa mais simples, ampla e barata em uma região mais pacata ou rural. O seu salário lhe paga uma vida digna em qual região? Ou, em outras palavras, como e onde vivem as pessoas que são felizes com seu nível de renda? O mesmo raciocínio vale para diversas escolhas da classe média. Talvez você esteja se sentindo financeiramente sufocado, mas ilusoriamente satisfeito com o padrão de vida que a família leva. Talvez tenha estudado possibilidades de viver em outro estado ou país, mas não viu vantagens significativas. Afinal, você já mora perto de boas escolas. Lembre-se, a classe média é a camada social que mais sofre em um país mal administrado. Paga impostos pesados, mas não tem acesso a boas escolas e bons tratamentos de saúde. Precisa pagar escola privada e plano de saúde. Paga IPVA, mas seu carro, popular e frágil, não aguenta as ruas mal pavimentadas, o que encarece a manutenção. Os impostos que paga não garantem sua segurança, mas também não tem recursos para blindar a casa. Ao considerar se mudar para outro país, as pessoas normalmente analisam os custos que terão com o aluguel de uma casa, a compra de um automóvel, o combustível do carro. Numa comparação entre o custo de vida no Brasil e no exterior, há outro fator importante quando você recebe em troca dos impostos que paga. Muitos tomam a decisão de emigrar porque percebem que terão uma queda vertiginosa nos gastos com a educação e saúde e irão receber, em troca, um serviço público de qualidade e que indeniza de maneira justa em caso de falhas. Mas, por outro lado, sua matriz SWOT pode lhe mostrar, por exemplo, o peso da decisão de se afastar da família. Ponto a ponderar.
Pare e pense. Uma vida em um condomínio de luxo vale o que custa? A casa ampla, os empregados, jardineiro, piscineiro e afins, mais a manutenção periódica. Certamente tem um peso no orçamento. A blindagem contra a violência, o custo com a segurança, o isolamento da sociedade serão benéficos aos filhos? O belo carro exclusivo que dá para pagar significará quanto em perdas lá na frente? Não questiono aqui as paixões de cada um, mas fato é que 9 em cada 10 pessoas que vivem em condições glamourosas o fazem sem cuidar da sustentabilidade de suas escolhas. O sofrimento futuro é previsível e pode ser evitado. Para esses, buscar um padrão de vida 10% mais barato seria extremamente transformador e libertador. Outro extremo. Para concluir esse raciocínio, em que expus possibilidades de simplificação da vida, quero refletir também sobre o caminho inverso. O cenário agora é de alguém que vive em um lugar seguro, em uma casa confortável, espaçosa e com piscina, ou então em uma casinha simples, mas com um rico pomar nos fundos. Nada falta à família, que tem aquela vida do interior generosa em frutos, amizades e tranquilidade. Mas, este cenário, talvez sobrem ambições. A vontade é de dar a volta ao mundo, fazer uma especialização no exterior, garantir uma faculdade privada de primeira linha na capital. Mas tudo isso custa caro. A renda no interior oferece fartura naquilo que é típico da região, mas não permite ambicionar muito além disso. Seria o caso de avaliar, por exemplo, se sua capacidade de trabalho ou de negócios geraria mais resultados em uma cidade grande como São Paulo ou Londres, ideias para relacionamentos profissionais e oportunidades de carreira, é provável que todo trabalhador ou empresário bem-sucedido em cidade pequena já tenha feito essa conta. A mudança custaria muito caro. Afinal, viver com o mesmo conforto com que vive no interior custaria 4 ou 5 vezes mais na cidade grande. É verdade. Porém, pensando assim, jamais alguém achará sensato mudar do interior para uma metrópole. O erro está justamente em tentar manter o que se considera o mesmo conforto, o bem-estar, a liberdade e a leveza que se tem em uma vida interiorana jamais existirão em uma cidade grande. Simular essa vida pode custar fortunas, mas, se considerar a hipótese de deixar sua cidade de rancho em troca de um loft compacto e moderno na cidade, numa região central, com bom comércio e transporte público que lhe garante mobilidade, pode ser que você até pague um pouco mais para viver, mas estará exposto a mais oportunidades de crescer. Residência compacta e um orçamento leve que permita visitar a família que mora longe e também aproveitar o que uma cidade grande tem de interessante: gastronomia, cultura, entretenimento e experiências. Simplicidade. Mesmo em uma vida mais complexa, lembre-se de pensar sempre, dado o cenário, qual a melhor forma de viver com a limitação de recursos que tenho. O efeito cascata dos gastos. Além do foco em qualidade de vida, ou seja, naquilo que faz você mais feliz, que desenvolvi até agora, há o viés puramente financeiro ou matemático, e uma escolha de simplificação do padrão existente. Suponha que, em busca de reduzir o seu gasto com moradia, você opte por um imóvel um pouco mais compacto e 10% mais barato, seja em custo de aluguel ou parcela de financiamento. Sua economia final, muito provavelmente, será bem maior do que esse 10%, em razão do efeito cascata da cadeia de gastos. Um imóvel mais compacto e barato tende a ter imposto sobre propriedade mais baixo, condomínio e seguro mais em conta, consumo de energia menor
e um custo também menor para decorar. Tecnicamente, já era esperado que esses gastos também existentes na moradia original ficassem menores no orçamento. No Brasil, IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, Imposto Municipal. Porém, o que poucos percebem antes de mudar para um novo local é que os imóveis mais econômicos tendem a se localizar em bairros mais econômicos, condomínios mais populares ou adequados para famílias jovens. Idosos ou estudantes normalmente se localizam em áreas menos nobres, onde o custo do aluguel do metro quadrado é menor, tanto para os imóveis residenciais quanto para os comerciais. Isso significa que, nesses bairros, provavelmente o supermercado, a feira e a padaria também sejam mais baratos, assim como o litro dos combustíveis e os preços dos comércios e dos restaurantes. Não se trata de preços menores em razão da melhor qualidade, mas sim do menor custo para montar e manter um negócio. Quem mora perto de um shopping center, por exemplo, pode pagar mais por esse conforto. Se optar por ir ao shopping de carro, já começará com um custo maior por causa da cobrança do estacionamento e, mesmo que vá a pé, suas compras sairão mais caras, por embutirem no preço o custo do aluguel e a comissão de vendas que os comerciantes pagam à administração do shopping. O efeito cascata vale também para automóveis. Um veículo mais simples em todos os custos menores, imposto sobre propriedade, seguro, manutenção, combustível e também menor perda de valor de revenda, já que a manutenção é mais econômica, e menor propensão a levá-lo a se preocupar com estacionamentos. No Brasil, IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, imposto estadual. Na verdade, o efeito cascata vale para todas as grandes escolhas. Se seu filho estuda em uma escola mais cara, provavelmente você gastará mais com material, excursões, aniversários e hábito de final de semana dos colegas de classe. Se você consegue pagar uma viagem mais sofisticada, gastará mais com experiências extras, gorjetas e gastronomia. Cuide bem do seu jardim. Nas grandes cidades, os argumentos para fazer compras em shopping centers vão além da simples comparação de preços. Muitos preferem esse tipo de local por razões como segurança, variedade de opções, conforto, ar-condicionado e serviços de conveniência, como banheiros, ambientes para bebês e praças de alimentação. Porém, não se pode desprezar o fato de que grandes shopping centers, ao atrair consumidores por conta dessas conveniências, retiram consumidores do comércio local. Problema dos comerciantes, certo? Errado. Esse tipo de situação afeta diretamente suas finanças, mesmo que você prefira e possa pagar pelo conforto do shopping. Se o comerciante que tinha uma loja de roupas, uma quitanda ou uma livraria perto da sua casa passa a ter prejuízo e fecha as portas, acontece um efeito cascata que chegará a seu patrimônio. Seu imóvel, que certamente tinha um valor a mais por contar dos comércios nas redondezas, pode sofrer uma depreciação. Se esse efeito persistir, os pontos comerciais permanecerão fechados e poderão sofrer vandalismo, deteriorando mais a vizinhança. Imóveis vazios normalmente acumulam sujeiras, pragas e não recebem os cuidados de fachada, de calçada e de árvores e jardins. Quando um bairro entra em decadência, o valor dos imóveis e do patrimônio de seus proprietários também é corroído. Por isso, é extremamente enriquecedor valorizar o comércio e a produção locais. Um comerciante bem-sucedido lucrará mais e fará melhorias na loja e na fachada. Quanto mais o negócio crescer, mais ele tenderá a utilizar o serviço do bairro, como entregas, galpões, embalagens e similares. Também terá maior poder para pleitear melhorias junto aos órgãos públicos. Talvez você constate que o comércio próximo à sua casa tem preço mais alto do que o do bairro vizinho, mais popular.
Em vez de dedicar tempo e combustível a se deslocar até lá, experimente barganhar com o comerciante local com o argumento da fidelidade. Quem compra sempre no mesmo local merece desconto. Se o comprador eventual não recebe, pesquise preço e peça ao seu vizinho que cubra a oferta do concorrente. Se ele presta um serviço ruim, oriente-o, como bom vizinho, a trabalhar melhor. Dê exemplos de locais que prestam bom serviço. Ele irá se interessar por sua crítica construtiva. Se você realmente prefere o serviço de um shopping center, opte então por um perto de você, pelos mesmos motivos. Você tem muito a ganhar com o fortalecimento de quem está próximo. Como morador do meu bairro, eu me preocupo com ele. A atitude cidadã inclui ligar para a prefeitura para cobrar segurança, asfalto e limpeza, além de ajudar a varrer e recolher o lixo da calçada do vizinho, assim como colocar frutas na janela para o passarinho. Se um de seus vizinhos for um folgado, ajude outro que corresponda à sua atitude, mas não deixe de cuidar bem de seu jardim, senão os pássaros vão embora, e com eles a felicidade e o valor de seu patrimônio. A decisão de viver no campo. Passei boa parte dos fins de semana da minha infância no interior de São Paulo, entre Americana e Itupeva, onde vivia a maior parte da família de meu pai. Nós éramos de São Paulo, vida urbana, mas minhas melhores memórias de infância são dos momentos com a família no ambiente do campo. Acredito que uma de minhas maiores riquezas foi crescer na cidade, mas com experiências do campo. Quando nossos filhos nasceram, eu e Adriana entendemos que oferecer a eles uma oportunidade semelhante seria extremamente enriquecedor em termos de experiências, atividades físicas e socialização. Fomos atrás de uma chácara para alugar, por alguns meses, a melhor solução para quem ainda está formando patrimônio para sua independência financeira. Mas, na negociação, recebi uma boa oferta, o mercado estava em recessão e o proprietário precisava de recursos, e fechei o negócio. Em um amplo terreno em uma colina, com vista para a mata e uma casa espaçosa, na bucólica região vinífera de São Roque. Desse dia em diante, nossa vida mudou. Passamos a reunir mais os amigos e familiares, sem a preocupação de entreter as crianças. Qualquer pequeno investimento em diversão é amortizado rapidamente. Folhas de papelão para deslizar na grama, cama elástica que fica ocupada quase 24 horas por dia, tratamento de piscinas que custa menos do que uma ida ao cinema, churrascos, feijoadas, festivais de massas e rodízios de pizzas passaram a ser mais frequentes em nossa vida, com a diferença de serem preparados em casa. No pomar, procuramos ter frutas diferentes para cada época do ano, buscando sempre ter o que colher no pé. A horta oferece certamente o ano todo. Passamos a comer frutas e verduras mais saudáveis e sem defensivos tóxicos. Sobraria muita fruta nos pés. Não fosse tanto os pássaros, saruês e coatis da região, o clima ameno, já quase de montanha, faz suar durante o dia e convida ao fogo durante a noite. Redes, para cochilar, são equipamento necessário e disputado. O ambiente é tão tranquilo que os 2 dias no fim de semana são suficientes para nos revigorar para a semana intensa de trabalho. Talvez o único ponto desfavorável seja ver muitos amigos comentarem sobre filmes e séries de TV, e nós não temos esse hábito, já que a maior parte do nosso tempo nos fins de semana é dedicado a conversas, leituras, quebra-cabeças, passeios com os cães, futebol, piscina e preparação da comida à beira do fogo. A gente costuma dizer que a vida está corrida demais para ver televisão. Ainda não sabemos se viveremos nessa casa nossa velhice, nem até quando o manteremos. Lá o tempo corre devagar e as preocupações com decisões também. O tempo é usado mais para viver. Essa é a vantagem da vida do campo. Lazer a custo baixo,
alegria de plantar e colher do próprio quintal, facilidade e espaço para reunir pessoas queridas, lições de vida e de sociedade para as crianças, experiências valiosas que simplificam o importante papel de educar e a necessária tarefa de descansar. Adquirir a nossa casa de campo foi um grande negócio, em todos os aspectos. Você pode estar se questionando: se eu mal consigo pagar uma moradia na cidade, teria que comprar ainda uma casa de campo para viver melhor? Não, não necessariamente. Eu fiz o que tinha que ser feito para poder fazer o que quero hoje. Comprei meu segundo imóvel após conquistar a independência financeira e tomando os cuidados financeiros e estratégicos para não perdê-la. Se você ainda está na escalada, precisa usar a cabeça para alcançar seus objetivos diante das limitações do cenário. Por exemplo, faça as contas. Quanto você desembolsa nos fins de semana de lazer urbano, nas famosas idas ao shopping? Quanto gasta com pequenas viagens em família e com as férias, incluindo ou não viagem? Quem organiza corretamente as contas sabe que as férias sem atividades programadas podem custar mais caro do que pequenas viagens. Some esses valores e veja quanto dá por ano. Depois, faça uma pesquisa de quanto custa o aluguel de uma casa de campo ou de praia por uma temporada, pelo menos 3 meses. Descarte as datas festivas, como Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa e férias de julho, e faça uma cotação de aluguel por um período mais longo. Tradicionalmente, o valor por mês será equivalente ao de uma semana entre o Natal e o Ano Novo. Ficou caro? Cogite alugar uma casa maior e divide com pessoas queridas. Ou, então, alugar em um grupo e fracionar o uso por fins de semana, cada família em uma semana. Você perceberá quão vantajoso é abrir mão daquele resort na semana do Ano Novo para desfrutar de experiências mais intensas, duradouras e confortáveis com sua família. Uma vida simples, quando bem escolhida, pode ser extremamente rica para a família. Vida boa. Moro num lugar, numa casinha inocente no sertão, de fogo baixo, aceso no fogão. Fogão a lenha, ai ai, tenho tudo aqui. Umas vaquinhas leiteiras, um burro bom, uma baixaria ribeira e um violão, e umas galinhas. Ai ai. Tenho no quintal uns pés de fruta e de flor, e no meu peito, por amor, plantei alguém. Conheci a música Vida Boa, de Vitor e Léo, em uma apresentação na escola em que meu filho Guilherme estudava quando tinha 4 anos. A canção mexeu comigo porque me remeteu imediatamente à minha infância, à minha família no interior, ao que me encantava nas reuniões familiares, às coisas que sempre apaixonaram meu pai, a uma vida que tive antes de saber o que era dinheiro e que sempre me fez questionar por que as pessoas buscavam caminhos tão diferentes desse. Confesso, esta nem a Adri sabia. Comprei nossa casa de campo em São Roque bastante motivado por essa música. Eu a cantava mentalmente enquanto fazia contas. No momento da negociação, emocional? Não, eu chamaria de decisão intencional. Trata-se de dar significado às coisas. Com 3 filhos, nossos gastos domésticos já tinham parado de crescer há algum tempo. Meu cunhado sempre me disse uma verdade: família grande não é convidada para a casa dos outros com a mesma frequência que uma família pequena. Os amigos com família pequena não estão habituados a receber no estilo buffet. Nossa rotina já era mais caseira, com passeios criativos e inteligentes, programas culturais mais econômicos. Vínhamos fazendo viagens curtas, de fim de semana e feriados, com o objetivo de envolver as crianças em uma rotina mais saudável e movimentada.
Nossa preferência vinha sendo por hotéis fazenda. Quando nossa caçula, Ana Carolina, fez 2 anos e começou a contar como hóspede, passamos a ter uma dificuldade. Nossa família deixou de caber nos quartos padrão, de 4 lugares nos hotéis. Isso nos gerou 2 problemas. Em primeiro lugar, tínhamos que passar a nos hospedar em 2 quartos. Não foi difícil contornar essa situação, pois os avós sempre gostavam de viajar conosco e um dos filhos entrava como hóspede no quarto deles. Mas o que começou a nos incomodar mesmo foi quando os avós não podiam nos acompanhar e tínhamos que fazer reserva de 2 quartos. Tudo bem, eu estava disposto a pagar, mas tanto no Brasil quanto em outros países, nem sempre há quartos conjugados, aqueles conectados por uma porta interna, e que nenhum hotel permite que as crianças durmam em um quarto separado dos pais, o que faz sentido. Depois de 3 ou 4 tentativas de reserva em que a solução proposta pelo atendente foi eu dormir em um quarto e a Adriana em outro, desistimos dos hotéis. Foi aí que começamos a alugar casas. Nós habituamos a gastar menos com hospedagem, mais com refeições fora, até decidirmos ter nossa casa de fim de semana. Com ela veio a percepção do valor que damos a plantar, cuidar e colher. Nossos filhos passaram a comer frutas e sacolés caseiros de frutas com uma vontade que não tinham antes, já que a matéria-prima sai do pomar deles. As frutas são mais doces, pois não colhidas verdes para aguentar a logística de distribuição até o consumo final. São colhidas quando estão no ponto de cair do pé. Nossa salada voltou a ter sabor. Não é mais aquele alface padrão McDonald's com gosto de água. Enquanto meus amigos correm em algum lugar à beira do rio Tietê, ambiente podre e mal cheiroso, eu passo a roçadeira no gramado da casa. Cuido dos braços, além das pernas. Nosso terreno é um declive, com os espaços divididos em diferentes taludes. Então passamos o dia subindo e descendo da casa para a churrasqueira, da churrasqueira para o campinho de futebol, do futebol para o pomar e de volta para a churrasqueira. Atividade boa antes de deitar na rede. São coisas simples que a família toda curte. Todo dia, alguma coisinha para reparar, alguma fruta para deixar para os passarinhos, algum bolo para assar. Assim fazemos nosso lar. A vida pode ser mais simples. Na verdade, a vida é simples. A complicação são os boletos. A dificuldade em reconhecer que isso começa quando associamos nossas escolhas a padrões comerciais. Jura que você é mais feliz com uma roupa de grife do que com uma que simplesmente o vista bem? A lógica do compro se eu posso pagar? Não é o poder pagar que determina se devemos ou não comprar, mas sim a necessidade ou a utilidade, o que pensamos comprar. O grande desafio é saber nutrir nossas vontades sem transformar isso em um problema, inclusive financeiro. Discutirei mais a fundo essa questão no próximo capítulo. Status. A vida pode ser mais simples e também mais barata. Talvez, na fase em que você decidiu dedicar quase 100% de sua energia ao crescimento na carreira, faça sentido deixar esse tipo de escolha em segundo plano. Aproveitar a oportunidade que o trabalho está lhe trazendo e gastar um pouco mais com conveniências, que compensem um pouco os sacrifícios feitos. Essa é a fase em que corremos o risco de nos enquadrarmos no perfil médio de consumo, ineficiente e insustentável. Você tem que ter uma casa, um carro, um plano de saúde, filhos em boa escola e um guarda-roupa em que cada peça vala R$100. Mas que, com as etiquetas de grife, custam 1.000. Tem que ter mesmo? Ou decidiu ter para ostentar para falsos amigos apenas por status? Status é o que você comprar coisas que não precisa,
com o dinheiro que não tem para mostrar às pessoas que não gosta que você é alguém que nunca será. Já discutimos esse ponto o suficiente. A questão é que, para conquistar mais objetivos, você precisa abrir mão da parte do seu padrão de vida e começar a formar reservas. Do ponto de vista financeiro, também já analisamos isso. Porém, do ponto de vista emocional, eu estou convidando a abrir mão de recompensas. Presentes, afinal, todo tipo de consumo, inteligente ou não, é uma forma de recompensa, para talvez ter uma compensação futura. Pensando bem, o pior cenário, podemos até morrer antes de concretizar nossos sonhos. Como, então, lidar com as nossas escolhas, de modo a não deixar de usufruir nossas conquistas, em vez de entesourá-las, para que apenas nossos filhos as aproveitem? Acredito que aqui está uma das soluções de planejamento mais simples e interessantes que construí para os meus alunos. Dinâmica da conquista. Imagine que você tem um grande objetivo da vida: dar a volta ao mundo, ter uma casa de campo, comprar uma casa para os seus pais, ter um carro esportivo, fazer um curso profissionalizante em outro país. Situação atual, sonho. Status é você comprar coisas que não precisa, com o dinheiro que não tem, para mostrar às pessoas que não gostam que você é alguém que nunca será. Você faz a lição de casa e percebe que, com muito sacrifício, conquistará esse objetivo em 10 anos. Agora que fez as contas, é só começar a investir e comemorar daqui a 10 anos, certo? Errado. Você não terá sucesso em planos dessa natureza. É fácil entender o porquê. Se seus planos giram em torno de uma conquista que acontecerá somente daqui a 10 anos ou a 8 anos, se contar com sua evolução e seu aprendizado ao longo do percurso, a concretização de seus sonhos estará exposta a grande possibilidade de frustração. 10 anos levam tempo e, para conduzir um plano durante esse tempo, você precisa de motivação. Mas, se está fazendo grandes sacrifícios para alcançar seu sonho, provavelmente não estão sobrando recursos para lazer e cuidados pessoais. A tal da qualidade de vida. Sem cuidados pessoais e sem verba para sair da rotina, sua vida ficará menos interessante. Seu nível de ansiedade poderá aumentar, prejudicando seu sono e, consequentemente, sua produtividade e seus relacionamentos. Você passará a ter que administrar mais problemas, agravando a situação e deixando de dar a necessária atenção a seus planos. Com isso, aumentam as chances de os planos serem abandonados. Sonhos que, outrora, viraram objetivos planejados, voltam a ser apenas sonhos. Afinal, você está passando por uma fase difícil. Meu sonho, quando passar essa fase, é correr atrás de planos que ficam engavetados. Já ouviu isso? Não funciona. Temos um cenário a ser trabalhado. Seus planos agora devem ser construídos, levando em consideração que, se o sacrifício for duradouro, as chances de abandonar o plano aumentam significativamente. Então, devemos definir uma estratégia que aumente a motivação para manter a disciplina. 2. Não exija tempo excessivo para que o objetivo seja alcançado. Uma solução simples para isso envolva 2 passos. O primeiro é diminuir o esforço de poupança para alcançar o objetivo, para que seja disponibilizada alguma verba para outros gastos que nos recompensem e alimentem nossa necessidade de motivação. Assim conseguiremos manter a disciplina de longo prazo. Situação atual, sonho. O problema é que, poupando menos, levaremos mais tempo para alcançar nosso grande objetivo. Situação atual, objetivo. Mas, com verba disponível, podemos criar objetivos intermediários, que se traduzam em recompensas mais frequentes.
alimentando nossa necessidade de compensação e nos permitindo manter o foco no plano para alcançar nosso objetivo principal. Situação atual: Objetivo 1, Objetivo 2, Objetivo 3, Objetivo 4, Objetivo. Talvez você esteja se perguntando, mas não irei me frustrar com a necessidade de ter de postergar meu grande sonho? A resposta é: não necessariamente. Se os objetivos intermediários estiverem relacionados ao principal, eles podem intensificar sua paixão pelo objetivo principal e até acelerar o processo de conquista. Um exemplo pode ajudar na compreensão. Nos itens anteriores, contei a história de como adquirir nossa casa de campo. Eu poderia ter me esforçado para comprar uma casa de veraneio há anos antes. Vinha crescendo na carreira, melhorando meu crédito nos bancos, formando reservas que permitiriam pagar a entrada de uma propriedade. Nos fins de semana, íamos às casas de colegas de trabalho e ficávamos maravilhados. Mas eu e Adriana preferimos continuar construindo e expandindo nossa independência financeira, ao mesmo tempo que canalizávamos nossa verba de lazer para um turismo ligado ao campo, a viagens, a dar experiência e liberdade às crianças. Essa escolha nos permitiu explorar diferentes lugares, com diferentes estilos de vida, testando o sentimento das crianças nesses locais. Se tivéssemos adquirido uma propriedade anos antes, provavelmente estaríamos sufocados por um financiamento sempre ineficiente e com reservas financeiras menores. Mas, ao postergar essa decisão, não abrimos mão de dar a nossos filhos o estilo de lazer que considerávamos educativo e saudável. Quando tivemos a oportunidade de comprar, fizemos um bom negócio em razão da capacidade de pagar à vista. Outro exemplo pessoal relacionado a um sonho. Sempre gostei de automóveis. A primeira faculdade que frequentei, embora não tenha concluído o curso, foi de engenharia mecânica, em razão da minha paixão por automobilismo. Quem gosta de carros, normalmente gasta com carros, certo? No meu caso, não deixa de ser verdade, mas, mesmo tendo condições de comprar automóveis esportivos, optei por carros mais funcionais e adequados às necessidades da família. Ao mesmo tempo, não abri mão da minha paixão pelo automobilismo. Sempre andei de kart, frequentei corridas em autódromos. Senti o prazer de pilotar. Quando viajo, sempre dou um jeito de encaixar uma experiência em autódromo em algum carro super esportivo. No lugar de gastar muito com automóveis, gastei muitas vezes valores pequenos, razoavelmente superiores a algumas centenas de dólares, para pilotar máquinas super exclusivas em lugar que fazem parte da história do automobilismo. Nas redes sociais, essa paixão fica evidente, o que me rende convites frequentes para novas experiências, que me custam cada vez menos. Isso me permitirá comprar algum dia algum automóvel esportivo ou me inscrever em experiências cada vez mais exclusivas. Esse raciocínio vale a pena para qualquer coisa. Você quer peregrinar pelo caminho de Santiago de Compostela? Deveria se planejar para, antes, conhecer outras rotas de peregrinação. Sonha escalar o Everest? Deveria estar escalando pequenas montanhas todo final de semana. Quer dar uma casa de campo para os seus pais? Deveria alugar uma casa de campo com uma temporada e convidá-los a aproveitar essa oportunidade durante esse período. Outro bom exemplo é a educação dos filhos. Você sonha em garantir para eles uma boa faculdade privada ou no exterior? Mas fazer as contas é desanimador? Seu esforço de poupança mal comporta o necessário para garantir o primeiro ano de estudos? O que não considera ainda o custo de vida? Material didático, processos preparatórios. Sonho inviável? Não. É apenas um sonho que pode ser postergado por 3 ou 4 anos para que a parte de sua poupança possível seja destinada a cursos complementares à escola, atividades extracurriculares, práticas esportivas e outros elementos da formação que, valorizados pelas melhores instituições de ensino,
podem garantir bolsas de estudo ou até abrir novos horizontes de carreira que dispensem uma faculdade de primeira linha. Quanto mais você se envolve com algo relacionado a seu sonho, mais conhece sobre ele, mais aperfeiçoa suas pesquisas e seu planejamento. Isso permite revisar seus planos várias vezes, encontrar caminhos mais eficientes de construí-lo e gastar menos para realizá-lo. Eu não viajo muito porque posso pagar pelas viagens. Eu viajo bastante porque conheço o assunto e consigo fazer com que meu dinheiro compre mais viagens do que a maioria das pessoas consegue comprar. Enquanto conhecidos meus gastam 10 mil só de impostos em um carro de cara de esportivo, vai perder muito valor em pouco tempo. Eu gasto 2 mil pilotando carros de 700 cavalos a mais de 200 km por hora em um autódromo, sem dó de gastar os pneus. Conquistar um grande sonho não deve ser resultado de privação, mas sim de uma construção. Quanto mais você vive seu sonho, mais entende da construção dele e consegue de forma mais intensa fazer com que ele seja parte de sua vida. Reduzir o ritmo insano da vida moderna é dar-se a oportunidade de parar e pensar. Devagar para devagar. Quando saímos da rotina e a observamos de longe, percebemos que há uma grande diferença entre o que precisa se aprender para ter um emprego e o que precisa aprender para criar valor.